Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 1, O Reino de Deus. O governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, O Reino de Deus. A desconexão da criação. Quarta-feira. Ler com oração João capítulo 2, versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A experiência de Jó. No livro de Jó, vemos que os anjos se reuniam diante de Deus. Os filhos de Deus aqui são os anjos. E esse lugar é o monte da congregação. Satanás ainda estava entre eles. Enquanto Deus não executar sua sentença contra esse rebelde, tudo o que ele lhe havia dado continua em vigor, como a autoridade sobre a criação e seu direito de ir até o monte da congregação entre os anjos. Na verdade, isso tudo ele deveria ter devolvido a Deus. Todavia, como ele se rebelou, não mais está sob a autoridade de Deus, tendo estabelecido um império paralelo à autoridade divina. Entretanto, ali no monte da congregação, ele não faz sua própria vontade. Antes, tem de obedecer, pois o reino de Deus está lá. Nessa ocasião, o Senhor perguntou a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Jó 1:7. Satanás é o acusador. Ele gosta de rodear a terra para ver o que estamos fazendo e nos acusar diante de Deus. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face." Versículos 8 ao 11. Satanás queria mostrar a Deus que ele não conhecia Jó realmente, que Deus precisava dele, uma criatura, para lidar com o homem que criara. Na ocasião do encontro relatado no livro de Jó, Satanás não sabia que alguns milhares de anos depois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornaria um homem. Jesus viveu uma vida totalmente obediente a Deus. Mediante sua morte na cruz, ele nos redimiu com seu sangue precioso, e em sua ressurreição Deus o gerou e o admitiu como Filho de Deus. Como homem, ele foi gerado filho primogênito de Deus, porque como Deus, ele já era o Filho unigênito de Deus. Agora, na ressurreição, ele foi gerado filho primogênito de Deus. Louvado seja o Senhor! Cristo ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno todo o seu sacrifício realizado aqui. Desde sua encarnação, viver humano, morte na cruz, ressurreição e ascensão, tudo isso, feito no tempo, foi lançado na eternidade. Por isso, Deus, na eternidade passada, já conhecia o homem. Satanás, entretanto, não sabia disso. Ele achava que Deus não conhece o homem, mas Deus o conhece sim, porque ele vive na eternidade, onde não há limitação de tempo e espaço, onde toda a obra de Cristo pelo Espírito Eterno também está. Lemos que Satanás arruinou a vida de Jó. Ele acabou com seus filhos e seus bens. Nos versículos seguintes, vemos a reação de Jó. Jó capítulo 1, versículos 20 ao 22 diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás perdeu a primeira batalha, pois Jó não blasfemou contra Deus. Contudo, Satanás tentou novamente em outra oportunidade. Satanás recebeu permissão para tocar em Jó, contanto que não lhe tirasse a vida. Ele fez com que o corpo de Jó fosse tomado de úlceras malignas, ficasse cheio de pus. Isso coçava muito. Jó passou a viver em um estado lamentável. Não é fácil suportar tudo aquilo pelo que Jó passou. Ele tinha muitas posses e de repente perdeu tudo, inclusive seus filhos. Além disso, foi acometido de pragas, úlceras, pus e coceira. Mas Jó era realmente um homem reto e íntegro, e não blasfemou contra Deus. O que Satanás não conseguia entender era a intenção de Deus. Deus permitiu tudo isso, pois queria tocar no interior de Jó. Satanás achava que Deus precisava dele para governar sobre a criação. Mas Deus mostrava a Satanás que não só entende a criação exteriormente, mas muito mais a entende interiormente, mais até que o próprio Satanás consegue entender. Louvado seja o Senhor por sua sabedoria. Pergunta de hoje: por que Satanás podia reunir-se com Deus junto aos anjos, como relata o livro de Jó? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.